إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. من كانت هجرته للدنيا ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respeitados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo Criador absoluto, aquele que criou os céus e a terra sem nenhuma cópia e criou o ser humano e o gênio somente para a sua adoração. Saudação mais alargado vai para o selo dos profetas e mensageiros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e também vai para os seus companheiros, aqueles que o seguiram nos momentos de prosperidade e adversidade. Respeitados irmãos e irmãs, atendendo a ser ainda o início do ano, eu escolhi aquilo que foi a metodologia usada por muitos muhaddisinas, muitos ulamás, que é, sem dúvidas, nos livros deles, muitos deles começaram por o capítulo da sinceridade. A sinceridade, a devoção, como é o caso de Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, que é o compilador do livro denominado, que é conhecido por Riyad Salihin. Ele, antes mesmo de capítulo que fala do arrependimento, ele começou por al-ikhlas, que é a sinceridade, para mostrar quão é importante a sinceridade para cada um de nós. Pois, sem a sinceridade, nem arrependimento não há. Sem a sinceridade, não há aceitação de prática alguma perante Allah. Tudo que nós fizermos sem sinceridade não tem nenhuma aceitação perante Allah subhanahu wa ta'ala. O que é sinceridade? Eu trouxe algumas opiniões de alguns alimos acerca do que realmente é sinceridade, como é o caso de Sheikh al-Harwi rahimahullah ta'ala. Ele diz: al-ikhlasu tasfiyatul amal an shub, que a sinceridade, a devoção, é livrar a sua prática de qualquer mistura, é a sua prática ser limpa. Qualquer mistura no sentido de
você fazer uma ação, dentro daquela ação não é só para agradar a Allah, mas sim tem outros fins e outros objetivos. Então, Harwi, rahimahullah ta'ala, ele diz: Tasfiyatul amal an shub, an kulli shub. Livrar a sua prática de qualquer mistura. Yaqub al-Makfuf, rahimahullah ta'ala, também disse, na sua opinião, que a sinceridade, ou ser sincero, man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. O sincero, uma pessoa sincera, ele diz que é aquela pessoa que esconde, oculta as suas boas práticas da mesma maneira como oculta as suas más práticas. E na terminologia do Sharia, do Islã, sinceridade significa صدق العبد في توجهه إلى الله اعتقادا وعملا. Na terminologia islâmica, sinceridade significa a sinceridade ou a veracidade do servo na abordagem que ele tem para com o seu Senhor, quer em termos da crença, quer nos termos da prática. Então, respeitados irmãos, não poderíamos ir ao além sem que primeiro percebêssemos realmente o que é sinceridade. Então, respeitados irmãos, sem sinceridade nas nossas práticas, conforme vinha dizendo, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. La yaqbalu Allahu illa tayyiban. Allah não aceita senão aquilo que é limpo. Limpo. É na prática, nas palavras em si. Quando formos a falar, sermos sinceros nas nossas palavras. Quando formos a praticar, também sermos sinceros nas nossas práticas. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz acerca dos judeus que وَمَا أُمِرُوا, não foram ordenados إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, senão que eles deveriam adorar Allah devotos, sinceros para com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala também ordenou o seu Nabi, o seu profeta, a ser sincero nas suas adorações, nas suas práticas, nos seus ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala diz, direcionando-se para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq, fa'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Ó Muhammad, nós revelamos para ti o livro com veracidade, então adore Allah com devoção. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala está a ordenar ao seu Nabi também para ser sincero nas suas práticas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no outro versículo: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diga que o meu salat, os meus rituais, o meu sacrifício, a minha vida e a minha morte é somente dedicado tudo para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está a ordenar o seu Nabi para ser sincero. Para ser sincero. É por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse para Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu: Akhlis dinaka ya Mu'adh. Ó Mu'adh, seja sincero na tua religião. Seja sincero. Porque é com a sinceridade que nós seremos vitoriosos. É com sinceridade que nós iremos ter o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós formos sinceros. Respeitados irmãos, e a sinceridade é algo que se nós tivermos esta qualidade, se formos sinceros, Allah subhanahu wa ta'ala vai afastar muitos problemas dos nossos caminhos, das nossas vidas, quando nós formos sinceros. É narrado por Imam Bukhari e Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz que certa vez saíram 3 homens, estavam a viajar, andaram até que a noite entrou enquanto eles caminhavam.
E como estavam numa mata, com medo talvez de animais ferozes, eles viram uma cave, uma gruta, e acharam melhor entrar naquela cave para passarem a noite, num lugar seguro. Só que quando lá entraram, a cave, uma pedra, uma rocha caiu na entrada e fechou-lhes lá dentro. Quando chegou a hora de saída, foram deparar com aquela situação. Tentaram com todo o esforço, não conseguiram mexer a rocha, que era tão grande. Então, reuniram: o que vamos fazer agora? Um deles disse: olha, nada que nos livrará desta situação, a não ser que cada um de nós peça ao seu Senhor, através de alguma prática que ele fez com sinceridade na sua vida. E aí concordaram. Um deles disse: Allahumma, oh meu Senhor, inna kana li abawani shaykhan, eu tinha meus pais velhos, fakuntu la aghbitu qablahuma, eu não dava de beber a ninguém antes deles. E ele diz que um dia desses, eu atrasei dar eles o leite. Saí à procura de ervas para poder dar aos meus animais, rebanho. E voltei, fui procurar o leite. Só que quando cheguei a casa, os meus pais já tinham adormecido, já estavam a dormir. Eu não quis lhes acordar. Ao mesmo tempo, os meus filhos estavam a pedir o leite. Mas eu preferi dar prioridade aos meus pais acima dos meus filhos. Os meus filhos foram chorando, pegando os meus pés, pedindo leite, mas eu não dei a eles. Esperei até a hora da alvorada. Quando os meus pais despertaram, eu dei-lhes o leite. E eles tomaram depois de os meus filhos. Allahumma, in kuntu fa'altu dhalika ibtiqa'a wajhika. Oh Allah, se eu fiz aquilo para agradar a Ti, então afasta-nos a situação que nos encontramos. Diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: a rocha afastou-se um pouco, mas não era suficiente para eles saírem. O segundo disse: oh Allah, eu tinha uma prima minha que eu tanto gostava. Noutra riwayat vê: kuntu uhibbuha ka ashaddi hubbi rijali bin nisa'i. Eu gostava tanto ela assim como os homens gostam das mulheres. Ou muito mais forte que um homem pode gostar de uma mulher. Quer dizer, o meu amor era tão forte que eu tentei seduzir a ela, mas ela mostrou dificuldades e negou. Hatta alammat biha sanatun min as-sinin, até que deparou ela com uma situação de fome, seca, não havia chuva. É claro, quando não há chuva, não há produção e, subsequentemente, a fome. Diz que então foi uma situação de fome. A minha prima veio ao meu encontro e disse: primo, ajuda-me lá. Eu disse: agora vou te agarrar. Desta vez não tem saída. Diz que eu propus a ela que, olha, eu só posso te dar 120 moedas de ouro na condição de você ceder a sua pessoa para mim. Diz que ela estava num impasse, numa situação péssima, ela não tinha outra saída senão aceitar. Ela disse: não havia problemas. Diz que eu dei a ela 120 moedas de ouro. E quando estávamos prestes a cometer o ato ilícito, diz que ela disse para mim: ittaqillaha wa la tafuddu al-khatima. Tema Allah e não pode, portanto, abrir o selo.
ela usou esta figura, essa forma, figura de estilo, para dizer que, olha, eu sou ainda virgem, intacta, então não faça a minha virgindade. Diz que quando vi isso, ittaqillaha, teme Allah, disse eu saltei, afastei-me dela e eu retirei-me e deixei também com ela as 120 moedas de ouro. Oh Allah, se eu fiz isso para o seu agrado, Allah afasta essa rocha. A rocha afastou um bocadinho mais, mas ainda não era suficiente para eles saírem. E o terceiro e o último disse, oh Allah, inni sta'jartu ujara, eu aluguei pessoas, homens, فأديت لهم أجرهم إلا غير رجل واحد, e eu paguei todos eles exceto um homem. Taraka malahu wa dhahaba, ele deixou o que era dele e ele foi. فثمرته أكثر مما كان, e eu reproduzi e investi naquele pouco salário dele que ele deixou e foi-se embora, até que tive muito lucro, e na altura era criação de animais, venda de animais, etc. Diz que ele voltou depois de muito tempo. Ele disse, olha, ó servo de Allah, eu voltei, estou a precisar do meu direito. Você não me pagou salário, não estou a trabalhar para ti, mas você ainda me deve, irmão. Como é que é? Ah, olha, vai-te embora, não é? Não é assim. Se você está a dever ele, mesmo que passa quanto tempo, você deve dar o que é dele. Então ele voltou, disse, ó servo de Allah, dá o que é meu. Ele diz, olha, repara para este rebanho todo, leva ele, é teu. Ele disse, olha, você está a zombar comigo, está a fazer troças. Não acreditou. Se eu trabalhei para ganhar 5.000 ou 10.000 e estou a encontrar 100.000, como é que é? Ele diz que, olha, isso tudo é teu. Diz que ele levou aquele rebanho e ele foi-se embora. Oh Allah, se eu fiz isso para o teu agrado, oh Allah, afasta-nos desta situação. Allah subhanahu wa ta'ala afastou a situação e eles saíram para as suas casas sãos e salvos. Tudo isso só foi possível respeitar os irmãos e irmãs devido à sinceridade que cada um deles teve numa das suas práticas da sua vida. Por isso, Abdullah bin Mubarak, rahimahullah ta'ala, costumava dizer: Rubba amalun sagirun yukabbiruhu niyya, wa rubba amalun kabirun tusaggiruhu niyya. Às vezes, uma pequena ação é engrandecida, cresce devido à intenção da pessoa. E fez uma pequena prática, mas ele teve muito devido à intenção. E Abdullah bin Mubarak ainda diz, e por vezes uma grande prática fica pequena devido à intenção, é devido à falta da sinceridade. Fica pequeno. É possível que nas nossas vidas tenhamos feito muita coisa, muita prática, mas que só foi aceita uma ação. E essa ação que nós fizemos com sinceridade, respeitar os irmãos, é a única ação que poderá nos salvar no dia de Qiyamah. Tudo que não esteve lá a sinceridade será em vão. Abu Bakr bin Ayyash costumava dizer: Ma sabaqana Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bikathirin min as-salati wala siyamin walakinahu al-iman alladhi waqara fi qalbihi. Que Abu Bakr Siddiq não nos superou devido muito salat, muito jejum, não. Mas sim o imã que estava fixo no seu coração, isto é, devido à sinceridade. E Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aqueles servos que são sinceros.
Aqueles servos que são sinceros. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Yusuf alayhi salatu wassalam, Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam, diz: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ela pretendeu ele, e ele também teria pretendido a ela, se não houvesse sinais, se não tivesse visto os sinais do seu Senhor. E em frente, Allah subhanahu wa ta'ala fala como é que salvou Yusuf alayhi salatu wassalam. Diz que nós fizemos isso, de mostrar eles sinais. Alguns dizem que ele viu o pai dele, Yaqub alayhi salatu wassalam, a admirar que o meu filho está para fazer o que você com esta mulher? Outros disseram que não, estava escrito na parede, não se aproxima da fornicação, do adultério. Mas contudo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que se ele não tivesse visto os sinais do seu Senhor, também teria recaído para ela. E Allah explica que fizemos isso, لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. Fizemos isso para afastar ele do mal. E Allah diz no fim, em frente, إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Yusuf alayhi salatu wassalam é dos nossos servos sinceros. Quando é sincero, o Shaitã não consegue enganar você. Vejam só, o Shaitã, quando foi expulso do Jannat, disse para Allah subhanahu wa ta'ala: لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Eu irei desviar eles todos. E lá em frente disse que إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Excepto os seus servos devotos. Esses não vou conseguir. Esses eu não vou conseguir. Então, respeitados irmãos, temos que cultivar dentro dos nossos corações esta qualidade. Tudo o que nós queremos fazer, não só referente ao din, também no dunya, nas suas práticas, no seu trabalho, seja sincero, você vai ver que terá muito êxito. Quando você for sincero nas suas palavras com os seus clientes, for sincero no seu trabalho, naquilo que você faz, na sua obra, você vai ver que tudo vai dar certo. Não sejamos daquele que uma vez ele foi em casa do rei. O rei convidou e ele levou seu filho para lhe acompanhar. Quando chegou em casa do rei, aí serviram o jantar. Ele comeu um pouco só. O filho conhece o pai, né? Quando a quantidade que o pai come. Ele comeu muito pouco. Em relação aos dias normais que ele come na sua casa. E quando chegou a hora de salar, ele levantou, fez muitos, quer dizer, uns nawafils muito longos, que ele nem fazia em casa dele. E depois, quando despediram-se da casa do rei e voltaram a casa, ele disse para a esposa: estou a pedir comida. Não estavam em casa do rei. Esposa, você sabe como é, dá lá mais um pouco. Então o filho, vendo o pai a pedir novamente comida, porque nossa Senhor não tinha sinceridade, queria mostrar ao rei que ele é uma pessoa que não come muito e que ele faz muito ibada. E pastor Sheikh fulano, hoje vou fazer um sunat que vou fazer hoje, não vou sair do sajda. Até ele dizer: mashallah. Acabou, estragou, irmão. Não tem aceitação esse salat. Então este homem, quando pediu a comida, o filho disse: pai, melhor repetir também aquele salat que você fez em casa do rei, porque você também não foi sincero com Allah. Então nós não podemos fazer isto. Devemos, não é, em cada prática nossa, incutirmos dentro de nós, procurarmos fazer com sinceridade. Procurarmos fazer com sinceridade para o agrado de Allah Jalla wa Ala. Para terminar, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê em primeiro lugar a mim e em seguida a todos nós, todos vós, também a compreensão e a vontade, não é? E esta, não é, quer dizer, tendência de fazermos as coisas como devem ser e com a intenção sincera.
no tudo que nós fazemos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.